Boa tarde, senhores. O motivo da gente estar aqui hoje, primeiro agradecendo a presença de vocês, o motivo de estarmos aqui com um novo parceiro que soma-se à família Chavante, que tanto tem lutado nos últimos anos, ajudando a nosso presidente Ricardo Fonseca e sua diretoria, o EduPS. EduPS entra como consultor do nosso quadro social. Tá? Trouxemos uma empresa, Espaço VIP, ao qual ele é o sócio-gerente, com uma larga experiência no futebol em relação ao sócio-torcedor. Nós viemos fazendo um trabalho muito bonito e forte com relação aos sócios, enaltecendo de que toda a gestão é e continua sendo do Grêmio Esportivo Brasil. Conseguimos, o ano passado, índices de arrecadação muito importantes, perfazendo, sem dúvida nenhuma, parte primordial de nossa receita, sustentando e viabilizando o futebol profissional, caindo ou chegando àquela frase que tanto representa isso, que o sócio é quem leva esse time. Principalmente aquele sócio que mantém-se em dia. Tivemos uma adimplência muito importante no ano de 2016 e na busca, na tentativa de continuar melhorando esse processo, trouxemos uma empresa com experiência larga já no futebol brasileiro. O Edu, com sua empresa, já esteve presente no Esporte Clube Internacional, no Esporte Clube Bahia, no Clube do Remo e na Arena das Dunas, além de Juventude. Tá? Como profissional também teve a oportunidade de atuar como gerente de marketing do Esporte Clube Internacional, gerente de relações esportivas da Reebok e Olímpicos, gerente de operações da Meltex, licenciamento e franqueadora do Palmeiras, Santos, Fluminense e Grêmio, e sócio proprietário da Espaço VIP. Então, na busca constante da administração do presidente Ricardo Fonseca de procurar implementar, melhorar e qualificar o serviço em todos os aspectos, em todas as áreas, que respaldam o objetivo principal do clube, que é o futebol. Eu, então, gostaria de oficialmente desejar boas-vindas ao Edu e passo para que vocês possam conhecê-lo melhor. Pois não. Obrigado, é uma satisfação enorme estar aqui. Obrigado, presidente. Obrigado a toda a diretoria do Chavante, que nos dá essa oportunidade. Na verdade, nós estamos recebendo uma oportunidade de trabalhar num clube como é o Brasil de Pelotas, e isso certamente nos motiva ainda mais o desafio que nós temos de uma torcida apaixonada, de um clube estruturado, de um clube que busca de forma organizada, de forma pensada, uma evolução no seu quadro social, que é fundamental. A gente sabe que nós temos um potencial na comunidade muito grande. O Brasil hoje é reconhecido no futebol brasileiro. Nós temos uma torcida que o Brasil todo conhece, todo mundo sabe falar muito bem da torcida do Brasil, e eu acredito que com isso tudo, com essa estrutura, com essa disposição da direção em caminhar de uma forma sempre pensada e organizada, eu tenho certeza que os frutos serão dos melhores e a gente certamente vai conseguir se comunicar ainda da melhor forma com a comunidade, com todos os nossos torcedores e simpatizantes que a gente tem pelo Brasil afora aí. É uma satisfação muito grande, eu fico à disposição de vocês. Edu, tem uma curiosidade que dizem muitos que é a questão cultural, tá? Tirando aí, quem sabe, os grandes clubes de futebol brasileiro, alguns, acho que uma grande minoria, na verdade, grande minoria, mas aqui em Pelotas sempre se falou essa paixão do torcedor, né? Paixão pelo futebol, paixão pelo Brasil, mas o Brasil, mesmo estando numa Série B de brasileiro, disputando uma Copa da Primeira Liga, Gauchão da Série A, recentemente disputou a Copa do Brasil. O Brasil nunca conseguiu ter um número, na minha opinião, de acordo com o que ele representa, em termos de apelo na parte social.
O Brasil nunca chegou, por exemplo, eu acho que a ter 8, 9, 10 mil sócios, né? Que é no mínimo, né? Em termos relacionado à população da cidade, né? Eu queria falar sobre isso e se de repente tem alguma receita daquilo que vocês fazem, tentar chegar, né, a um número mais ou menos aproximado disso. Perfeito. Na verdade, a gente entende que isso é um conjunto de ações, né? E ela passa, obviamente, por tudo que o clube está passando nesse momento, que é uma reestruturação administrativa, né? Uma reestruturação sobre o seu patrimônio. Então, todos esses fatores, eles agregam uma maneira de que o sócio, ou melhor, o torcedor apaixonado, entenda que ele participando, ele estando como sócio no clube, né, ele está fazendo parte dessa mudança. Então, o Brasil hoje tem uma estrutura, uma infraestrutura, mesmo que a gente ainda esteja em obras no nosso estádio, daqui a muito pouco tempo nós teremos uma estrutura invejável. A grande parte dos clubes do interior, não só do Rio Grande do Sul, de vários estados brasileiros. O Brasil hoje fez um investimento ousado, mas pensado. Isso eu faço questão de refletir, porque muitas vezes as ações elas podem ser muito boas, mas elas são perecíveis, elas são vulneráveis. Então a gente eleva um grande número de sócios, a gente já teve grandes clubes no Brasil que fizeram esse tipo de coisa, né? Elevaram o seu quadro social num momento único, e depois não teve fôlego ou não teve continuidade nas suas ações, o que acabou não contribuindo para que se mantivesse, para que se tenha um equilíbrio. O fundamental do quadro social, ele é sempre ser uma ferramenta importante de arrecadação, certo? Por quê? Porque isso permite com que o clube pense no orçamento. Então, o quadro social, ele está ligado diretamente à capacidade e vamos dizer assim, a facilidade com que o clube possa investir no patrimônio, no seu futebol, que é o fim principal, né? Então, hoje, não existe nenhum grande clube no Brasil que não tenha um grande quadro social. No seu tamanho, na sua média, na sua capacidade individual, mas todos os clubes que a gente está falando a respeito de ter estrutura, de estar numa condição diferenciada, todos eles, se a gente for olhar, todos eles nós estamos falando em reestruturação administrativa. Vamos falar de um grande clube brasileiro, vamos falar do Flamengo. Né? Todo mundo sabe, notoriamente, se não é o maior, está entre os maiores do Brasil. O Flamengo sofreu ao longo de muitos anos o que a gente só escutava falar, jogar no Flamengo é faz de conta que eu jogo, faz de conta que eu pago. Essa foi a grande situação do Flamengo. O Flamengo entendeu, pensou, constituiu uma condição administrativa e hoje está se tornando aí a força que a gente sabe que ele tem. Então, isso é muito importante. A gente simplesmente sair para o mercado e dizer preciso que tu seja sócio, preciso que tu ajude. E esse discurso, respeito, obviamente, a opinião de todos, né? Mas esse discurso ele não pega mais. Né? Nós precisamos ter consistência. E a consistência está justamente no que o Brasil está fazendo. Né? Ele está pensando o seu dia a dia, ele está pensando no seu ano, ele está fazendo as suas contas de acordo com aquilo que é a capacidade. Tenho certeza que o presidente, o Armando, a comissão técnica, todo mundo gostaria de poder dizer assim, não, vamos contratar, né, presidente? Vamos contratar e depois a gente vê como é que faz. Exatamente, entende? Então, assim, aí o clube pensa o seguinte, como é que nós vamos ter futebol forte? Está claro hoje. Todos os clubes hoje buscam, obviamente, categoria de base. Os grandes clubes, quando eles falam nós vamos remodelar, o remodelar deles é tira os que ganham muito e que estão indo mais ou menos e valoriza a prata da casa. O CT que hoje se tem, mais o CT que está sendo também desenvolvido, coloca o Brasil num patamar certamente diferenciado na formação de atleta. A partir daí vem o trabalho das comissões técnicas, vem os trabalhos profissionais e aí, obviamente, isso será tratado e é tratado com a mesma clareza e com a mesma profissionalidade que existe hoje, profissionalização que existe hoje. Então, assim, o nosso apelo será em cima, ações de relacionamento, vamos valorizar o nosso associado, vamos trazer a ele oportunidades diferenciadas, teremos ações que a gente chama de ações de relacionamento ao sócio adimplente,
criamos, aí está à disposição, vamos agora divulgar isso de forma mais intensa, um formato, né, de um refinanciamento para quem está afastado, para quem está longe de nós. Agora é a hora dele vir para o nosso lado. Nós estamos aí prestes a começar um compromisso importantíssimo, né, uma Série B, como mesmo salientou. Isso nós temos que ter como muito presente e muito forte. Então, isso nos dá credenciamento para que a gente diga para o nosso torcedor que nós precisamos, sim, da participação dele no nosso quadro social. Em contrapartida, nós estamos reestruturando o estádio, estamos fazendo um novo CT, estamos reestruturando um CT que já existia para que a gente possa compor nas categorias de base e, fundamentalmente, vamos começar a trazer o nosso sócio para perto da administração do clube. Nós temos um patrimônio aqui, temos um estádio. Será que todos os nossos associados conhecem realmente o nosso estádio? Nós temos uma sala de troféus, nós temos ex-jogadores, nós temos uma história gigante, né? Eu acho que nós temos que começar a fazer. O nosso associado hoje que tem 20 anos, tem 18 anos, certamente tem muito da história do Brasil que o avô contou, o pai contou, mas nós temos isso aqui para contar para ele, né? Nós temos oportunidades diversas para poder fazer isso. Além disso, o clube passa a trabalhar de forma efetiva na criação de uma rede de benefícios. Vamos sim, aí é um apelo que eu faço à comunidade comercial aqui da região, não vou nem falar da cidade, falo da região, né? E a nossa intenção é buscar, né, Armando, inclusive players que hoje têm aqui uma filial, mas que existam no estado todo, para que a gente comece a fazer o nosso associado carregar a carteirinha não só mais para entrar no Bento Freitas, que não é pouco. Vale muito poder entrar no Bento Freitas só com a carteirinha, né? Porque é sinal de que ele contribuiu no seu boleto, no seu débito em conta, e ele contribuiu. Então, a gente passa a fazer, sim, a partir de agora, uma ação muito bem montada, estamos finalizando esse material, e esse material é que nós vamos colocar no mercado para que a gente comece a criar a rede de benefício. O nosso sócio, que às vezes poderia, quem sabe, deixar a sua carteira só para pegar no dia de jogo, ele vai ter que começar a carregar no console do carro, na carteira, na bolsa, porque ele vai começar, sim, a chegar em estabelecimentos comerciais e poder dizer que ele é sócio e ele vai obter uma vantagem significativa sobre isso. Bom, e aí um calendário de atividades, de aproximações, temos jogos importantes, a gente já está começando a discutir internamente uma possibilidade de nós termos os nossos associados aqui perto. Então, eu acredito que o primeiro movimento foi dado pelo clube. O clube pensou nisso, investiu nisso, e está acreditando que a gente possa contribuir para esse momento. Então, a gente vem de uma forma muito tranquila, né, trazermos ideias, compor estrutura, né, e redimensionar uma condição de podermos crescer o nosso quadro social. A Society hoje tem um sistema operacional, um software de administração do quadro social que roda hoje em grandes clubes brasileiros. Então, se nós sairmos de hoje para dobrarmos o nosso quadro social, nós temos capacidade técnica, sim. Nós podemos fazer isso. Hoje, o nosso sistema, nós temos um portal de sócio importantíssimo. Ele pode entrar lá, pagar mensalidade, pegar boleto, alterar dados, pode fazer um monte de coisa. Então, isso é ferramenta de relacionamento e isso é o pensar no quadro social. E é para isso que a gente está aqui muito afim de contribuir, muito afim de colaborar, e a gente tem sim o Brasil de Pelotas como uma oportunidade num mercado que todo mundo é do meio aqui, sabe, né? Tem pouco clube aí trabalhando de uma forma profissional e tentando honrar os seus compromissos e trabalhar. Então, desculpa, eu me estendi um pouquinho mais, mas acabei abrindo bastante, mas o trabalho é esse. A gente tem potencial sim, é aí que nós vamos buscar. Nós vamos atrás de criar benefícios, ações de relacionamento e aproximar o nosso associado daquilo que a gente tem no próprio clube. Gostaria de aproveitar o gancho e dar um pitaco. Claro. Eu discordo um pouquinho, Monassa, do nosso quadro social não tão grande. Nosso quadro social não tão... Eu acho o nosso quadro social muito grande. Nós tivemos uma média de 5 mil adimplentes na temporada 2016.
porque você tem que levar em consideração a qualidade do associado. Tá? Porque quando você vê grandes clubes aí com 100 mil sócios, percentualmente não é muito maior que o nosso, ou se é que é maior. Porque você pegar um Corinthians com 100 mil sócios de um universo de 35 milhões de torcedores, quanto isso representa? Tá? Você pegar um Grêmio, um Inter, no universo de 5 milhões de torcedores cada, quanto 100 mil associados representa? E também refiro aí a qualidade, porque 100 mil você tem N modalidades que não são o sócio nosso que paga uma mensalidade plena, uma mensalidade cheia de R$60. Normalmente, conta como sócio um cara que paga R$20, R$30 e praticamente a única vantagem que ele tem é credenciar-se a entrar no estádio. Mas ele paga ingresso tal qual como qualquer torcedor. Então, a qualidade do nível associativo nosso é muito importante. Então, esse patamar nos levou a ter que pensar numa empresa e numa pessoa que pudesse ainda dar mais qualidade para manter esse sócio que já existe, que esse sócio que já está conosco, né, e procurar aumentar um pouco, ter uma taxa de crescimento importante. Né, visto que, né, de um universo, nós temos hoje já 5 mil conosco atuando e levando esse time. Eu digo, esses sócios levaram o time. Hoje nós temos praticamente 1/3 das nossas receitas advindas do quadro social. Isso é bastante significativo e fundamental. Então, eu reitero, o nosso sócio é fundamental. O time só existe por causa do sócio. Então, Armando, comentar sobre esse número 5 mil, e aí acho que a pergunta pode ser para todo mundo, qual é a primeira meta a ser atingida? Né? Acho que o Brasil tem 5 mil nesse momento, e qual a meta para aumentar o quadro? Na verdade, a nossa meta nesse momento é desenvolver um trabalho, certo? Obviamente que a gente existe um objetivo, mas esse objetivo vai fazer parte de um planejamento que a gente está fazendo, certo? A grosso modo, eu quero te dizer, eu não vejo um número a não ser o 10 mil, certo? Agora, nós temos que caminhar para isso. A manutenção dos 5 mil existentes é fundamental. Muitas vezes, tu chegar aos 10 mil, é como eu disse ali atrás, daqui a pouco pode ser muito simples, né? Pode se tornar uma coisa efêmera. Né? Nós precisamos crescer, mas de forma sustentável. Para quê? Para que isso vire uma ferramenta de orçamento. Né? Para que isso vire uma ferramenta de pensar ao longo de um ano, ao longo de uma temporada. Porque se daqui a pouco tu começa a temporada e diz, eu tenho 10 mil sócios, estou faturando X mil, e aí daqui a 4 meses tu tem 6 mil. E aí tu contratou, investiu, construiu, né? E não é o suficiente para te fazer. Então, é óbvio que a gente tem sim uma condição de crescimento, mas o nosso momento é de planejamento e de estruturação, de atendimento, de relacionamento e de oportunidade. Nós queremos levar para o mercado nesse momento a oportunidade que é o Brasil de Pelotas ser um parceiro ou se aliar a um parceiro para poder aproveitar as oportunidades de termos uma torcida fiel, disposta sempre a estar junto e a crescer. Então, o planejamento maior, nesse momento, é exatamente assim. Tá? Edu, só para ver se a gente entendeu direitinho, como tu falaste, o Brasil tem um apelo muito grande, não só aqui no estado, como também no país todo. A gente que viaja com o Brasil, qualquer lugarzinho que a gente vai, sempre tem torcedor do Brasil nos jogos. E qual a relação que tu faz no trabalho da tua empresa, né, naquilo que o marketing do Brasil também pode fazer para buscar justamente atrair mais sócios? Vão trabalhar em conjunto, vocês e o Departamento de Marketing do Brasil? Sem dúvida. Esse trabalho, inclusive, é uma conversa que a gente teve hoje de manhã aqui com a diretoria, exatamente nesse sentido. O quadro social, ele é fundamentalmente uma área de prestação de serviço e de informação. Certo? Então, assim, o nosso quadro social ele tem que ser uma ferramenta de gestão. Né? Então, nós temos que faturar para poder informar a administração, para poder dar substância aos planos, ao planejamento estratégico, a todas as condições estabelecidas pelo presidente e pela diretoria. Certo? Mas, num determinado momento, tudo que se trabalha para poder fixar ou aumentar ou atrair o nosso
torcedor, ela caminha para o lado do marketing. Então, o marketing, ele sustenta ou ele alavanca tudo aquilo que a gente está pensando no quadro social. O quadro social, ele não trabalha, né, e ele não se comunica sozinho, certo? Ele vai depender da nossa área de comunicação aqui, que estabelece uma forma de comunicação com a nossa comunidade, através de uma linha de comunicação adotada pela diretoria e pela uma forma de comunicação que o marketing traça para que a gente possa levar as nossas ações, oportunidades e vontades para o mercado. Então, trabalha junto, sim, né? Nós precisamos ter esse alinhamento. Eu estive com o Silvio há pouco, né? Conversamos bastante e estamos alinhados, né? Para poder caminhar nisso. Inclusive, já passamos uma série de demandas ali para ele, né? Então, assim, trabalha junto, sim, e nós vamos fazer sempre uma leitura de planejamento do quadro social voltado e estabelecido junto à área de marketing para que a gente possa potencializar qualquer ação nossa. Esse é o nosso lema de trabalho aqui.